E que é uma coisa mais desafiadora, que você tá dentro de uma sala e de repente tocar uma sirene e você ir lá na porta sem saber o que é e saber que é algo grave, e chegar um paciente que você não sabe o que tem, não sabe quem é, não sabe de família de quem é, e você começar esse atendimento e estender a mão para esse paciente no momento mais crítico da vida dele, esse é o papel do emergencista, né? É isso aí, amigos. Nós estamos mais um podcast Saúde em Minutos com Cacá Reis. Estou aqui para entrevistar e bater um papo com um grande amigo, Dr. Renato Tambelli. É um grande amigo, médico emergencista, e daqui a pouco ele vai se apresentar. Então você aí que está assistindo nosso podcast, curta, siga e compartilhe o nosso canal para chegar a mais pessoas esse podcast de saúde, que o objetivo maior é trazer saúde de qualidade e bastante dicas para vocês que estão em casa aí, não ter intercorrências, né? Já que a gente está falando da área médica, né? É trazer essa questão da parte preventiva para não chegar na parte corretiva. Então, doutor Renato, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer imensamente e gostaria que você se apresentasse também. Obrigado, Cacá. Um prazer imenso estar aqui com você no podcast hoje. Bom, eu sou médico emergencista, como você já disse. Eu atuo hoje como supervisor da residência médica de medicina de emergência do HC-FAMEMA. Atuo também na coordenação do pronto atendimento lá da Santa Casa de Marília e da Sala Vermelha da UPA da Zona Norte. Basicamente, a minha atuação é dentro da área de emergência mesmo, né? E também da ultrassonografia Point of Care, que hoje é um braço da medicina de emergência. Que interessante. Então, ele trouxe até aqui umas ferramentas, os brinquedinhos dele, né? Eu trouxe ultrassom aqui hoje. Trouxe ultrassom para a gente conhecer. Na verdade, foi apresentado agora esse ultrassom. Achei super interessante. Umas imagens que eu entendo muito pouco, né? Quando tem todo o treinamento, toda a residência consegue bater o olho, já identificar, né? E já conseguir atuar. E vocês vão ter um pouquinho mais dessa vivência. O que é, doutor, um médico emergencista? Que eu acho que é a primeira coisa que as pessoas vão se perguntar, né? Que exatamente. Tem as outras especialidades que todo mundo já está mais acostumado, mas o médico emergencista é novo. Com certeza. No Brasil, principalmente, a medicina de emergência é uma especialidade que está completando 10 anos agora, né? Então, é uma especialidade jovem perto das outras, né? Todo mundo que pergunta fala assim, poxa, quando eu tenho um problema, né, dor no peito, no coração, eu vou no cardiologista, né? Quando eu tô com um problema na vista, eu vou no oftalmologista. E quando eu tenho uma emergência, né? Existe esse médico emergencista? Porque as emergências, elas não vêm rotuladas. Elas não vêm assim, eu tenho uma emergência e eu sei que é do meu coração, ou é do pulmão, ou é do abdômen, né? Eu preciso de um médico que consiga decifrar esse mistério que é um paciente da emergência crítico, né? A gente fala que o emergencista ele é especialista no paciente indiferenciado. Aquele que tem uma queixa que não é específica e que cabe a nós decidir qual é o recurso que ele precisa. Às vezes ele pode precisar do cardiologista mesmo, de um tratamento como de um infarto agudo, né? Ele pode precisar de um cirurgião, porque ele tem uma emergência abdominal. E cabe ao emergencista fazer esse atendimento inicial desse paciente e, a partir desse atendimento, definir as necessidades, se ele vai precisar de outro suporte ou não. Esse é o que o emergencista faz, né? O nosso papel. Ele faz aquele primeiro atendimento de um caso grave. Isso. E aí ele vai direcionar qual o caminho. Na verdade, já faz o atendimento, né? Isso. Já faz a intervenção. Se tiver uma necessidade de algum especialista, ele já vai indicar esse especialista. Exatamente. A gente fala que o emergencista ele necessita ter algumas habilidades, né? Habilidade clínica, para ter um raciocínio clínico apurado. Algumas habilidades cirúrgicas também, porque procedimentos de salvamento, a vida ele tem que estar preparado para fazer, como, por exemplo, drenagem em um tórax, né? Numa situação de um pneumotórax hipertensivo, numa situação, por exemplo, de uma via aérea que precisa entubar, fazer uma traqueostomia, uma cricotireoidostomia, né, que é o procedimento que a gente faz normalmente, de salvamento. Então, essas coisas o médico tem que ser treinado. E também, por exemplo, ultrassonografia. Eu aposto que hoje você acha que ultrassonografia, todo mundo acha isso, né, que o radiologista que faz só ultrassom. E, na verdade, o ultrassom nós estamos levando para a medicina de emergência como uma ferramenta adicional do exame físico, né? Mas uma habilidade do emergencista, né? Ele tem que saber operar, entender e já direcionar, né, esse atendimento. Exatamente.
E aí, já que você entrou no assunto do ultrassom, quero mostrar pro pessoal, né? Com certeza. Que é esse brinquedo. Deve ser um brinquedo caro, né? Com certeza. Eu trouxe aqui um equipamento portátil que a gente utiliza, né? É como se fosse um tablet. E a gente tem os diferentes tipos de probe para avaliação de cada uma das situações, da parte cardíaca, da parte pulmonar, muitas vezes para pulsionar um acesso venoso, periférico, ou mesmo central em algumas situações. Então, esse aqui é o equipamento de ultrassom. Vou colocar até umas imagens aqui. Esse é o seu quinto filho, né? Como se fosse, né? Olha lá, esse é um exame cardíaco que a gente fez de um paciente que buscou a emergência com quadro de choque, né? Hipotensão. E a gente já consegue rapidamente, olhando as câmaras do coração, identificar que o problema não está no coração, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente. Não sei se você está conseguindo visualizar bem aí, né? Mas esse é um exemplo, né? Ó, eu acho que se você colocar aqui o pessoal vai conseguir melhor visualizar melhor. Isso, aí. Aí. Não tá dando claridade, né? Tá dando para ver certinho, ó. Ah, perfeito. Então, assim, a gente vai utilizando o ultrassom nas suas várias modalidades, não só o cardíaco, como o pulmonar, o abdominal. Chega, por exemplo, um politraumatizado, né? Que está em choque, hipotenso crítico. Eu preciso decidir se ele precisa ou não ir para o centro cirúrgico agora. Com ultrassom na beira do leito, a gente vê se tem líquido livre no abdômen, sinal que tem sangramento, sinal que tem que ir para a mesa. Chama o cirurgião, ele avalia e sobe com o paciente, né? E a gente vai implementando as medidas iniciais que esse paciente precisa, né, Cacá? E é diferente, às vezes chega um paciente em choque hipotenso, você fala assim, o que ele precisa, né? É diferente, se ele tiver um choque cardiogênico, ele precisa de um tipo de tratamento. Se tem um choque por falta de fluido, de volume, ele precisa de outro tipo de tratamento. Então, a gente consegue destinar melhor o tratamento para esse paciente. Quanto mais eu tratar ele mais adequado, ele tem muito mais chance de sobrevivência, né? Então, a gente pode dizer que esse daqui traz a visão interna e aí você consegue não ir muito só nos questionamentos para a família, né? Porque normalmente esse paciente ele já não consegue se comunicar, né? Sim, e ele não tá consegue falar, grave, né? Tá muito grave, normalmente não tá ali nas suas faculdades mentais, né? E com isso você consegue não trabalhar no escuro, né? Isso traz a claridade, né, para a área da medicina, né? Sim, o que acontece, Cacá, é que quando a gente aprende na escola de medicina a fazer medicina, a gente aprende que chega o paciente, eu tiro uma história clínica, né? O que ele está sentindo e tal, e eu vou fazer o exame físico. O que é o exame físico? Eu vou lá, vou palpar o abdômen, vou auscultar o pulmão, vou fazer uma avaliação clínica para tentar entender o que está acontecendo e fechar dentro das síndromes clínicas que a gente tem. E na emergência não tem muito tempo, não dá para eu esperar, por exemplo, fazer o exame físico e falar, agora eu vou pedir uma tomografia. E aí o paciente vai ter que ir para outro setor, fazer essa tomografia, vai demorar. Então não dá, às vezes, eu preciso tomar uma decisão mais rápida. Então o ultrassom ele vem como um elemento adicional do exame físico. Então eu consigo enxergar além do esteto, né? Uma coisa é ouvir só com o esteto, outra coisa é eu enxergar com o ultrassom. E tem estudos hoje, Cacá, mostrando que a capacidade diagnóstica do ultrassom à beira-leito, feito pelo médico emergencista, é muito mais alta do que se eu utilizar os elementos do exame físico tradicional, né? Então, se eu utilizar ali a ausculta, palpação, percussão do abdômen, eu vou chegar menos próximo do diagnóstico real do paciente que se eu usar uma ferramenta como o ultrassom, que é muito mais acurada, né? Olha que interessante. E você comentou, né, há pouco, porque são poucos médicos emergencistas, né? Sim. Tem 10 anos de formação. Como é uma especialidade nova, né? A gente, hoje, o CFM tem no registro um pouco mais de 1.000 emergencistas no Brasil, né? E existem muitas residências de emergência crescendo, né? A gente tem quase 60, acho que um pouco mais que 60 programas hoje de residência médica em medicina de emergência, né? Então, o médico faz a faculdade, né? Os 6 anos, presta uma prova de residência e tem mais 3 anos de residência para se formar emergencista, né? Esse é um dos caminhos, né? Esse é um dos caminhos para ser o médico emergencista, né? Sim. E eu imagino você, nesses 10 anos, o quanto você não tem lutado, porque para vocês daqui praticamente é óbvio e básico, deveria ter em todos os médicos deveriam ter um equipamento desse e ser treinados para utilizar e não consegue, né? Você falou que tem pouco mais de 1.000. Né? Marília hoje consegue formar quantos a cada 3 anos? Nós temos hoje em Marília uma estatística, nós temos 5 ou 6 médicos emergencistas atuando hoje. E a gente tem um programa de residência lá no HC Famema que forma 3 médicos emergencistas por ano.
O ano que vem nós vamos formar nossa primeira turma de emergencistas, né? E a nossa proposta é expandir, né? Expandir, dobrar o número dessas vagas. A Unimar também tem um programa, começando com a minha amiga doutora Ariadne, né? Que é a responsável por essa formação aqui na Unimar. Então, a gente acha que futuramente é uma especialidade que vai crescer muito mesmo. Até porque todo mundo tem uma emergência, né? Uma hora ou outra, a gente costuma dizer que uma das coisas que a gente mais sabe na vida, a primeira coisa é que a gente vai morrer. A gente sabe disso, é fato, né? Uma das primeiras. Né? A segunda é que em algum momento você vai precisar aí de uma emergência, né? E o que você espera na hora que você tiver uma emergência? Você ir para um lugar onde tem um recurso necessário e os profissionais capacitados para me oferecer um atendimento de qualidade, né? Só o que a gente espera, né? Eu quero um médico que tenha o quê? Uma formação boa, que entenda de emergência, que às vezes não seja nada contra, mas que não seja um recém-formado, que tem pouca experiência, pouca habilidade clínica, né? E o cenário da emergência brasileira é esse hoje, é ocupado muitas vezes por pessoas que estão de passagem, né? Por conta de custos, né? Pessoas que se formam, vão trabalhar naquela opção, porque não tem muitas pessoas para trabalhar em emergência hoje, e elas são passageiras, elas estão ali porque elas, por exemplo, estou fazendo minha residência em outra especialidade, em cirurgia plástica, em alguma coisa, e faço um bico na emergência. Isso tem que acabar, né? Porque eu preciso na emergência de alguém que faça aquilo por dedicação, que estude aquilo a fundo, né? Que não seja só alguém de passagem, que está ali só para tirar um dinheiro provisório, para se manter, até poder exercer a especialidade que gosta, né? Eu falo que na medicina a gente também tem que fazer aquilo que gosta, tem que estudar a área que te dá prazer para que você possa fazer ela bem, né? E eu falo assim que a medicina é um dom, é uma causa muito nobre, e a hora que você vai para a área do emergencista deve ser... Meu amigo, eu digo para você que é desafiador ser emergencista no Brasil. Com todas as dificuldades que temos, né? Hospitais muitas vezes lotados, né? Condições, às vezes, de trabalho que não são tão adequadas. Isso eu não estou falando daqui, porque a gente tem boas condições de trabalho nos hospitais que a gente atua aqui em Marília e nas unidades de pronto atendimento também hoje. Mas não é a realidade do nosso país, né? Inclusive, até Marília, posso dizer hoje que ela é um exemplo, porque a gente tem equipamentos de ultrassom desse em todos os pontos de atendimento de emergência da cidade. A gente tem lá no HC, que foi pioneiro, a gente tem na Santa Casa, a gente tem na UPA da Zona Norte, na UPA da Zona Sul, e aqui também no pronto-socorro da Unimar também a gente tem um equipamento de ultrassom. O nosso grande desafio hoje é uniformizar o treinamento das pessoas para usar essa ferramenta de forma segura, né? Porque da mesma forma é uma curva de aprendizado, né? O ultrassom eu não aprendo de um dia para o outro. Eu preciso fazer, eu preciso discutir as imagens, eu preciso trocar experiências com alguém com mais experiência, né? Tem que ter a formação ali, né? Exato. Você trabalha para isso, né? Que tem que ter essa formação, esse entendimento e esse traquejo rápido, né? Além do conhecimento, ter agilidade no atendimento, né? E saber utilizar, não adianta, né? Claro. É pegar uma Ferrari e jogar na nossa mão. Mas é uma tecnologia, né? Eu acho que as ferramentas humanas, ao longo dessa evolução, elas foram evoluindo, né? A gente tem hoje celulares que nos dão facilidade para a gente executar nossas tarefas de trabalho diariamente. E a medicina, apesar de ser uma ciência, uma arte assim milenar e que é marcada pela sua questão histórica, o exame físico, passo a passo, tudo... Pouca coisa evoluiu na questão tecnológica do exame físico à beira-leito, né? Então, o ultrassom veio a ser essa ferramenta mesmo, que ela traz essa coisa da tecnologia, né? E hoje eu digo para você que esses equipamentos, como por exemplo esse aqui, ele tem uma estratégia de inteligência artificial. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma janela cardíaca e a janela não está legal, se eu acionar a IA do equipamento, ele consegue ajustar a posição que eu estou com a mão para que a janela produzida seja o ideal. E ele vai dar um sinal verde para mim ali na tela que a janela tá boa, né? Então é sensacional. É mais um recurso para balizar e todo mundo... E para ensinar, né? E para ensinar, né? Exatamente. E todo mundo conseguir executar. E com a prática ele já vai fazer a execução correta. Porque pensa, a IA hoje ela consegue armazenar padrões, né? Pensa, quem somos nós? Por mais que eu tenha visto 50, 100 mil exames de imagem, a IA consegue armazenar muito mais, né? E aí a gente consegue, às vezes, ampliar o nosso escopo de trabalho com isso e nosso escopo de ensino também. Esse é o nosso grande desafio aí. E esses 3 anos, consegue reduzir para 2 anos de aprendizado ou não?
Ah, da residência, você fala? É, da Eu acho residência. que não. Em alguns países, por exemplo, como nos Estados Unidos, são 5 anos de formação. No Reino Unido também, né? A gente já é enxuto. O que eu acho que precisa acontecer mesmo é uma expansão desses programas e um investimento para que a gente forme mais emergencistas, né? Então, Ao esse é o longo desses desafio. 3 anos, ter mais... Eu digo para você que a forma ideal de formar um emergencista é através da residência médica. Mas existe uma outra forma também. Nós temos hoje, nas emergências do Brasil, muitas pessoas que já trabalham de emergência, que são médicos há muito tempo, que têm experiência, né? E hoje a sociedade, né, a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, ela tem uma prova de título de especialista. Então, se você comprovar que você tem experiência em emergência, você consegue se candidatar para o concurso da prova de título. E aí você vai fazer uma prova teórica e uma prova prática. Se você for aprovado, você consegue tirar o título de emergencista também pela sua especialidade e expertise, né? Mas aí o tempo de experiência que essa pessoa tem que ter é pelo menos o dobro da residência, né? Então, se a residência é 3 anos, o cara tem que comprovar a experiência de trabalho em emergência por 6 anos. Por 6 né? anos. Então, essa é uma estratégia também para aumentar esse número. E está atrelado esse emergencista ao equipamento? Sim, porque dentro da prova, eu estou te falando porque eu participo da comissão da prova de título também. Dentro da prova de título, a gente tem uma estação específica de ultrassom. E na prova caem muitas questões de ultrassom também. Então, eu diria hoje que o ultrassom é um dos elementos de habilidades básicas do emergencista, né? Eu acho que a comunicação é uma delas, né? Comunicação em situações críticas, né? Que a gente tem que comunicar muitas vezes óbito, situações de pacientes graves. A má notícia, às vezes, caminha junto com a gente. Então, nós temos que aprender a fazer isso muito bem. A gente só quer dar as boas notícias, mas você tem que saber a hora de dar a má notícia. E na emergência, infelizmente, a gente às vezes dá mais más notícias do que boas, né? Porque, infelizmente, as pessoas chegam, às vezes, com doenças muito graves, em estágios evolutivos muito graves. E mesmo que eu faça o melhor da minha capacidade, muitas vezes não vai ser o suficiente para reverter o quadro clínico que essa pessoa apresenta, né? Então, mas a gente ganha também. Quando a gente ganha, a gente tem que comemorar. Sim. Porque a gente tem histórias muito bonitas, né? De pacientes com infarto agudo que se recuperam rapidamente, pacientes que têm, às vezes, embolia pulmonar, ou situações de sepse, mesmo de infecção grave, que se recuperam, né? E que, às vezes, não lembram do emergencista, porque a gente deu o primeiro atendimento e a pessoa estava muito grave, né? E não vai lembrar da gente, mas não tem problema, não. A gente trabalha no escuro, como o Batman, né? Trabalha na escuridão ali, né? E aí depois a pessoa agradece o hospital, agradece o intensivista, agradece o pessoal da enfermaria e esquece de quem deu o primeiro atendimento, né? Que deu o direcionamento correto. Exatamente, ali, né? É isso aí. E é legal, né? As pessoas entenderem o quanto é importante esse papel do emergencista. Eu diria que alguns países consideram como uma das especialidades básicas, né? Então, você tem ali o pediatra, o médico de família, né? O cirurgião e o emergencista. E o ginecologista, né? Acho que são as especialidades básicas para alicerçar um programa de saúde, né? Aí depois vem as outras, que seria o teto, né? Que seriam as subespecialidades da cirurgia, né? As subespecialidades clínicas e tudo mais. Os americanos, por exemplo, a medicina de emergência é uma especialidade desde a década de 70, né? 75 e tal, já começou a emergência lá. Então a gente está bem atrás ainda, viu, Cacá? E muitas dessas coisas que eu estou te falando aqui vêm de lá, né? A gente sabe que muita novidade, inclusive o ultrassom mesmo, tem muita coisa que vem de lá, né? A gente aprende muito por lá. Inclusive, esse final de semana agora vai ter um evento aqui, chamado Summit, né, no Brasil, onde terão vários emergencistas americanos que vão fazer várias palestras interessantes aí sobre vários temas da medicina de emergência e vai ser muito legal, tá? Então fica o convite, ó. Médicos... Summit, final de semana aí, Summit online, né? Pela editora Manoli, né? Só entrar lá e fazer o acesso, tá? Ah, que legal. Eu vejo assim, né? Conversando com você agora, entendendo um pouco mais, né? Da medicina na área de emergencista, você tem um sonho de que isso seja já da formação? Dentro desses 6 anos, o médico ele já sai como emergencista? Não, acho que isso não é possível, não né? É possível. Apesar que hoje... Você não teria que aumentar para 9 anos. A gente sabe que no currículo mesmo da formação do médico generalista, né? Já existe a necessidade de quase 1/3 do currículo dele ser cumprido dentro da emergência ou da atenção primária, que são os locais básicos da formação mesmo. Isso já é um grande lance, né? E agora o que a gente tem que fazer mesmo é incentivar essa molecada mais jovem, né?
a ir para a área da emergência também, né? Porque nós estamos fazendo isso muito hoje. Eu tenho muitos ex-alunos nossos mesmo aqui de Marília, que hoje são grandes emergencistas e estão aí, ó, distribuídos pelo nosso país fazendo emergência, tá? E eu fico muito mais orgulhoso com isso, né? De poder ter plantado essa sementinha da medicina de emergência nessa molecada. E não tenho dúvida nenhuma que eles vão ser o futuro, né? Se a gente tem um sonho um dia, não tem coisa mais legal, Cacá, que você ensinar alguém a fazer uma coisa e depois você vê a pessoa fazendo aquilo sozinha e salvando vidas. É mais legal do que você mesmo tá lá fazendo, conseguir salvar, né? Exatamente. Treinar fazendo a diferença, né? Fazendo a diferença. Nossa, é muito legal. Pessoal, olha quanto conteúdo interessante. O Dr. Renato Tambelli está passando o quanto é importante, né? O trabalho do médico emergencista ali naquele primeiro atendimento e o quanto isso faz diferença na vida, né? Porque é o que você comentou, né? Quando chega, normalmente tem mais não êxito, né? Vai mais Sim. a óbito. Mais chance de óbito do que de atendimento. A gente tem doenças que são tempo sensíveis, né? Tipo infarto, AVC. E assim, essa é uma corrida contra o tempo. Se o diagnóstico tarda, muitas vezes, às vezes a sequela é grande, né? Ou às vezes a recuperação é muito reduzida, né? Então, trazer um profissional que saiba lidar com essas situações ali na porta é bastante interessante, né? E também com situações difíceis, né? Pensa, cenários de múltiplas vítimas, cenários, por exemplo, de superlotação, de prioridade de recursos. O emergencista faz gestão também, faz muito isso, sabe? Essa gestão do problema ali, né? A gestão do problema, a gestão de recursos. Por exemplo, imagina eu estou numa emergência lotada. E quem que eu priorizo? Quem que eu atendo primeiro? Qual que é a minha prioridade? Como que nós vamos gerir esse processo aqui nessa sala? É prioridade passar uma sonda? É prioridade entubar um paciente grave, né? Qual que é essas coisas? Quem que tem prioridade para ir para a UTI primeiro? Então, a gente está fazendo gestão o tempo todo. É gestão de recursos, gestão de pessoas, gestão da equipe, né? O emergencista tem que ser um gestor nato mesmo para poder lidar com essas situações, né? E me veio na cabeça que achei super interessante esse seu comentário, porque eu tive uma necessidade há um tempo atrás, precisei passar por um centro, né, de atendimento, vamos falar assim, né? E o que eu percebi foi essa falta de gestão. E aí tinha pessoas que estavam ali já 6 horas, 8 horas, não era uma emergência, né? Não era um caso grave, mas que poderia, se tivesse a gestão... Ó, já acabou o soro, né? Isso, a reavaliação. A reavaliação, já destinar, né? Ó, tá bem, você já pode ir para sua casa. Isso eu tô olhando de fora, não entendo, tá? Eu sou só curioso. Sabe o que eu acho, Cacá? Nós médicos, a gente não aprendeu na faculdade de fazer gestão, né? A gente precisa buscar esses treinamentos fora, porque a gente aprende a cuidar do paciente, né? Agora, fazer gestão de tempo... Dá o melhor no atendimento ali, né? Gestão de recursos, a gente aprende depois isso aí. O ideal é que a gente aprendesse na faculdade, mas não aprende. Que não dá tempo, né? É muito conteúdo para ser... Ainda mais que são 6 anos, hein? São 6 anos e ainda assim não se vence o conteúdo todo necessário, E né? todo mundo acha que é muito ainda, né? Não é pouco. Exatamente. Na hora que entra, descobre que é pouco. Poderia ter um pouco mais. A ciência médica é muito rica, né? Tem muita informação. E hoje, cada vez mais tem recursos, né? A gente está falando aqui de um dos recursos e precisa de todo o treinamento. A hora que você estava comentando, né? De trazer essa pessoa que já tem muita experiência na emergência, mas não tem a chancela ali do emergencista. O título de especialista. O título de especialista. É um conflito trazer ele para a parte digital? Olha, é sempre um desafio trazer as pessoas para a parte digital, né? Eu acho que quando você encontra, às vezes, uma pessoa mais velha que já é estabelecida na profissão e você vem com uma novidade para ela, ainda mais tecnológica, isso sempre vai ser um obstáculo e uma barreira. E aí a gente tem que traçar estratégias para tentar vencer essas dificuldades, né? Recentemente a gente fez um curso de ultrassom de treinamento por uma turma de pós-graduação em medicina de emergência numa cidade aqui próxima, né? E tinha um colega médico lá muito experiente já, com bastante nome e tal, mas mais antigo, né? E eu me lembro que eu fui apresentar o curso e tal, e eu apresentei um pré-teste, sabe, Cacá? Tipo, um pré-teste para saber o que as pessoas sabiam sobre ultrassom. Aí ele falou assim, eu não sei nada, não vou fazer e tal. Aí eu falei, tudo bem, é direito seu, não faz, mas eu queria só saber se o senhor tem algum conhecimento. Não quero fazer e tal. E eu senti que ele ficou com um clima meio chato e saiu do curso. Foi embora. E aí depois fui entender, depois ele me pediu desculpa e tudo mais, mas que ele ficou muito inibido diante de um ambiente... Nervoso ali também, né? Com pessoas mais jovens e falando sobre um assunto que ele não dominava e ficou com receio realmente. Então esse é o grande desafio, né?
Mas eu admiro muito médicos que são abertos a novidades e que são abertos a mudar os seus conceitos, sabe? Tipo, se eu tenho um conceito e eu percebo que ele evoluiu, que a ciência evoluiu, eu preciso correr atrás, eu preciso estar sempre atualizado. Medicina não para. Você acha que terminou os 6 anos e vai parar de estudar? Não vai, meu. Você vai estudar a vida inteira. Eu acho que na área da saúde não tem quem como. pare, né? Não, na sua área também. Sim, pensa, não. você tem como parar de estudar? Jamais. Se você parar de estudar, daqui 5 anos você está completamente fora do mercado. Obsoleto. Exatamente. É isso aí. Totalmente fora. E eu tô fazendo essa provocação nessa pergunta porque eu achei super interessante essa questão da IA. Na minha área de educação física, tem um equipamento que é o BodyD, que é um scanner, né? Que eu tenho lá já, vai fazer 4 anos, eu achei sensacional. Fiquei com o ultrassom Bodymetrics durante 2015 a 2020. Eu fiquei 8 anos com o ultrassom. E aí eu fiquei depois trabalhando com os dois, eu vi que não tinha necessidade para o meu trabalho dos dois. O scanner já resolvia. E a mesma coisa, ele tem lá, a hora que você está fazendo escaneamento, ele, aproxime, passou, tá distante ou está muito próximo. Uhum. E aí eu vejo que os profissionais da minha área, eles travam um pouco. Eu falo, não, gente, o recurso ele vem para trazer tecnologia, o nosso conhecimento nunca vai ser sempre prevalecer. E né? outra, a gente sabe que as IAs hoje, elas ainda têm alguns probleminhas, né? Sim. E aí na hora que dá o erro, é a hora que o especialista entra. O resultado Sim. que ele deu tá muito estranho. Peraí, mas eu tô vendo aqui, eu acho que não é isso aí. Exatamente isso, né? Aconteceu esses dias, fiz o scanner lá numa paciente anteontem. Fiz o scanner, tá? Deu perda de massa magra. Aí eu comecei a olhar, analisar. A circunferência de membros inferiores aumentou, a de quadril aumentou, de cintura e barriga Parece diminuiu. Que não faz sentido, né? Não faz sentido. Aí, como que tá? Você tá no período do ciclo? Eu tô em ciclo. Falei, desculpa eu não ter te perguntado antes. Semana que vem a gente vai fazer avaliação no pós-ciclo e aí tá tudo bem. Mas é a questão, né? A tecnologia, ela agrega, mas ela não é 100%. Não substitui. Eu sempre falo, né? O ultrassom é sensacional, mas o cérebro é o seu que está sendo utilizado e você que vai direcionar. Né? Eu falo que é uma pecinha a mais do quebra-cabeça, mas quem está montando o quebra-cabeça na sua cabeça é você, né? Sim. Então o que você diria para esses médicos que já estão na área, que pode vir para atender como emergencista, ter esse título e que estão ali meio travados, tem esse ultrassom, peraí. Cara, eu acho que primeira coisa é perder o medo, perder a barreira, né? E correr atrás, porque eu acredito que a medicina de emergência ela vai agregar muita coisa para esses profissionais também. A gente está caminhando para um momento na medicina, Cacá, em que a formação profissional de médicos está muito grande. Tem muito médico sendo formado. Aí começa a vir a seleção natural. E vai chegar um ponto que a seleção vai acontecer. E aí aquele que tiver o título de especialista, tiver capacitado, tiver feito um treinamento, tiver pós-graduação, manejar ultrassom, fazer mais coisas, esse cara vai ser prioridade, né? Então, assim, eu acho que é o tempo, a água já está começando a bater ali. Então precisa se mexer e sair da inércia e estudar, né? Porque para passar na prova de título também, para passar na prova prática, precisa estudar, né? Nada é fácil, né? Nunca foi fácil, né? E imagino para você para fazer a sua graduação. Sim. A sua especialidade, né? E ainda tendo filhos, casados... Sim, a vida tá aí, a vida é cheia de coisas, né? Não dá para cair para desculpa, né? Sim. Tem que sair para solução, Estamos né? sempre atrás de querer fazer... Eu queria muito fazer meu doutorado, mestrado, mas no momento, né? A vida ainda tem não. outras coisas que eu preciso resolver antes, mas eu gostaria muito, né? Sim. E a gente precisa... Parece que o tempo tem que durar mais, né? O dia da gente tem que ter 36 horas pra gente conseguir fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Aí seja para os nossos clientes, pacientes, né? Para conseguir atender melhor, seja para nossa família. Né? Sim. E é a luta, eu brinco com meus amigos, né? Eu falo assim, a briga de todo mundo é o equilíbrio, né? É conseguir equilibrar. E contra o relógio ainda. Mas, doutor, que interessante. É uma área... Nossa, eu lembro que a gente fez um curso com você de emergência, né? Faz um tempo já. Faz um bom tempo. 2020, 2019, antes do Covid? Foi antes do Covid. Eu não me recordo
data, mas foi antes do Covid. Sim. E aí você trouxe um ultrassom de teste, e hoje já evoluiu tanto, né? Daquele tempo pra cá. Naquela época, o ultrassom que eu levei era um chinesinho. Um ultrassom chinês que conectava no celular, lembra? Lembro. E assim, Ó, isso daqui vai ser inovação. E todo mundo olhou assim e tá aí. E hoje está sendo vendido no Brasil. Acho que a maioria do pessoal hoje está comprando e tem no bolso mesmo o ultrassom, né? E acaba levando para os plantões e tudo mais. E nosso desafio é uniformizar o conhecimento das pessoas sobre o ultrassom, né? Para poder otimizar isso e começar a usar com responsabilidade também, né? Porque é uma ferramenta Não é um brinquedo, é uma ferramenta. Não é um brinquedo, é uma ferramenta de trabalho. Ninguém usa qualquer ferramenta de trabalho sem ter capacitação, né? Então faz parte isso e até um alerta que eu coloco, né? Não é só comprar ultrassom e sair fazendo. Você precisa ter uma curva de aprendizado, passo a passo, né? Ser seguido por eu falo sempre um mestre, né? Você tem que ter um mestre que te acompanhe, que você troque as imagens. Fala, professor, tá melhor assim, não tá? Como é que é? Para você ir crescendo, né? Eu tive o meu mestre e agradeço muito por ter tido ele, né? Que legal, é muito interessante. E a sua área é muito boa porque vocês estão sempre conectados e evoluindo junto. A minha área já é um pouquinho diferente, a educação física. Eu sou muito aberto e estou sempre conectado. Tanto é que eu peço socorro direto. Ó, chegou um paciente aqui assim, um cliente, preciso da sua ajuda. Porque a gente já sabe quem é quem, né? Sim. Da nossa área. Mas eu vejo que as pessoas se fecham, né? Os profissionais, principalmente da minha área, e se travam. E eu admiro a área da saúde na área da medicina porque é muita troca. Tem que ter esses mestres e além desses mestres tem os amigos ali, os colegas do dia a dia. Sim, a gente troca muita coisa. Troca muita informação. Sim. Não dá mais para fazer as coisas tudo sozinho, né? Não dá. Não existe mais isso na forma como é a organização hoje da estrutura do atendimento médico, do atendimento do fisioterapeuta. Não tem como. A gente tem que integrar as informações e as pessoas se somam, né, nesse cuidado. Mesmo na emergência, pensa. Você acha que a gente faz a emergência sozinho? O médico emergencista tem ali a equipe dele, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a tia que limpa, a recepcionista. Então é um desafio grande. Às vezes a gente tem que contar com essa equipe também. A equipe faz parte do processo, né? Ninguém trabalha sozinho, não. Não tem como. Esse atendimento que você falou que aqui em Marília região tem já o emergencista, você consegue, você sabe, né, esses números no estado de São Paulo? Cara, em São Paulo é a maior concentração de emergencistas. Pela formação também. Né? Pelo número de escolas médicas, pela formação. Eu acredito que mais de 60% dos emergencistas hoje do Brasil estão no estado de São Paulo, né? Ou eles se formaram aqui, ou eles vieram para São Paulo em busca de oportunidades de emprego melhores, né? E a gente sabe, por exemplo, que hoje em São Paulo, na capital, os melhores hospitais particulares, os pronto-socorros, fazem opção por contratar emergencistas. Tem escalas hoje só fechadas com emergencistas, né? Então, isso aí é uma projeção, né? Se eu estou falando isso, né, de redes grandes como Einstein, esses lugares assim, imagine os lugares outros, né? Em breve isso vai expandir, né? É questão de tempo, né? Isso, a questão é oferta e procura, né? Exatamente. Vai ter mais profissionais. Ó, agora eu quero só emergencistas. Sim. Né? E para aquele estudante que está no terceiro colegial, está fazendo o cursinho que vai entrar na medicina, que não tem ainda nem base, né? Para que caminho seguir. Convence ele agora para ele ir para a área de emergencista. Bora, vamos lá. É um desafio. Cara, um desafio sensacional. Eu penso assim, a medicina para mim sempre foi algo que me inspirava a fazer algo desafiador. Então tinha que ter um desafio. E que é uma coisa mais desafiadora que você está dentro de uma sala e de repente tocar uma sirene e você ir lá na porta sem saber o que é e saber que é algo grave e chegar um paciente que você não sabe o que tem, não sabe quem é, não sabe de família de quem é e você começar esse atendimento e estender a mão para esse paciente no momento mais crítico da vida dele. Esse é o papel do emergencista, né? É assim que eu falo pro aluno lá do terceiro colegial, do segundo, que pensa em cursar a carreira médica. Se você quer sentir essa questão da adrenalina, da emergência, de estar ali presente no momento mais crítico, a medicina de emergência te dá isso, tá? Obviamente que não te dá só coisas boas, como eu te falei, né? A gente às vezes mais perde do que ganha. Então a gente tem que aprender a conviver com as perdas também. E a morte não é nossa inimiga, né? Muitas vezes as doenças são graves e a morte vai acontecer. E a gente precisa
muitas vezes preparar essas famílias, preparar o doente para isso também. Então faz parte do processo. Um dia eu vou te convidar para ir lá na nossa emergência no HC. Com muito prazer. Na porta, Cacá, tem um quadro que eu gosto muito. É o quadro chama O Médico. É uma obra que mostra um médico, né, cuidando de uma criança numa época pré-antibiótico, tudo, na noite de Natal. E os pais estão ao fundo, assim, com bastante olhar de sofrimento, uma cena bem obscura, assim. E o médico, aparentemente, pelo que está na mesa ali, ele já tinha feito tudo o que ele podia ter feito. Mas ele não foi embora, ele ficava ali. Ele continuou ali, olhando a menina, refletindo, né? E a grande pergunta é, ele reflete sobre o quê? Sobre será que ele teria feito alguma coisa diferente? Será que ele poderia fazer algo mais? Ou será que ele está só ali contemplando a impotência que ele tem diante de uma doença muito grave e admitindo que ele está perdendo, né? Então é muito legal. E aquilo está lá de propósito. Eu coloco essa imagem lá e todo aluno que entra lá eu falo, olha para essa imagem. Quando você pisar aqui dentro, é isso que eu preciso de você. Eu preciso de um profissional que esteja do lado do doente, independente do que ele tenha, né? E independente do resultado do cuidado também, que às vezes pode não ser o que você espera. Também não ache que nós somos super-heróis. Eu vou ser emergencista, vou chegar lá, vou ressuscitar todo mundo, vou salvar. Não é real, né? A gente tem que pisar na realidade aí, né? E sentir realmente o que está acontecendo, tá? Outra coisa, tem um seriado legal que eu vou orientar esses meninos que querem medicina aí a ver, chama The Pitt, tá? The Pitt. Anota aí, pessoal. Lá acho que é na HBO que passa. E assim, é muito legal. The Pitt é uma emergência americana. E lá você vai ver, é como se fosse... Você lembra da época do ER? Você assistiu ER? Não. Era um seriado americano que passava na década... Quando eu era moleque, lá em 96, 97, passava na Globo à noite. E naquela época já tinha ultrassom lá nos Estados Unidos, no ER. E agora, se você vê o The Pitt, quase todos os atendimentos que eles fazem na emergência tá com um aparelhinho de ultrassom e aparece a imagem na tela, assim. Então eu fico feliz quando eu vejo isso, porque a gente está começando a se aproximar do cuidado que presta-se em outros países aí, que é de mais qualidade, né? Do que a gente presta aqui, né? Então é isso. É isso aí. Então você que tem o sonho de ser médico, né? E pode trilhar a carreira de emergencista, tá aí uma boa dica, uma boa visão. E para você que não é da área da saúde, não é médico, não é da área da saúde, mas pode ser um paciente do emergencista, sabe que você vai estar sempre sendo bem cuidado, bem avaliado, porque você precisa ter o diagnóstico e o prognóstico correto. Exatamente. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Doutor, só tenho a agradecer. Um bate-papo baita esclarecedor aí de visão na área médica, que eu admiro muito, uma visão de tecnologia na área médica também. E eu tenho certeza que esse podcast vai trazer vai aguçar muito essa molecada, ou até mesmo já os profissionais que estão aí atuando em outras áreas para vir para medicina emergencista. Eu acho isso que aí. Era esse o meu desejo. Eu acredito que a gente conseguiu cumprir aí esse desejo. Eu te agradeço demais a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho da medicina de emergência, o trabalho que a gente faz em implementar o ultrassom, que nós começamos lá atrás e agora a gente já vê colhendo frutos aí da ultrassonografia. E eu estou à disposição, sempre que você precisar, e o convite está feito para você conhecer a nossa unidade de emergência lá em breve. Perfeito, quero conhecer sim, eu sou muito curioso para tudo isso. Eu só tenho a agradecer. Então, pessoal, podcast Saúde em Minutos com o Cacá Reis está aqui para trazer conteúdo de qualidade para você, tirar você dessa inércia de não cuidar da sua saúde e saber que os profissionais da área da saúde estão aí para te atender, seja de qual área ele for, ele está ali se dedicando ao máximo para te atender. E você, que é nosso parceiro, nosso patrocinador, nosso investidor, vocês estão vendo o quanto a gente está trazendo de conteúdo aqui, nossa dedicação de toda a equipe do podcast. E você também, que só temos a agradecer, né? E você também que tem interesse em investir no nosso podcast, nós estamos aqui cada vez mais querendo ampliar, soltar os nossos podcasts semanais. A gente está a cada 15 dias soltando nossos vídeos, né? Nossos entrevistados a cada 15 dias. A gente gostaria de antecipar e fazer isso a cada 7 dias. Quem sabe aí futuramente até 2 por semana, mas a gente precisa do seu incentivo, do seu apoio. E fica aqui nosso agradecimento ao Dr. Renato.
Renato Tambelli, sensacional, só tenho a agradecer mesmo. Gostaria que você deixasse uma dedicação, uma fala final, né? Para a gente trazer mais pessoas para a área da emergência. Gente, é o seguinte, a medicina de emergência está aí, é realidade já. E nós estamos trabalhando forte para fortalecer a medicina de emergência no nosso município, no nosso país também, né? Um país muito carente, a gente precisa muito de um atendimento médico de qualidade. E esse primeiro atendimento faz muita diferença na sobrevivência das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. E nós vamos seguir firme. Eu conto com o apoio de todos vocês para que a gente tenha um dia emergências uniformemente pelo Brasil de qualidade, tá? Oferecendo um cuidado de primeira linha para os nossos pacientes, para os nossos brasileiros aí, né? É isso aí. Muito obrigado, doutor Renato. Eu que Deus agradeço. abençoe Muito você, obrigado, sua família, os filhos. É isso aí. Eu vou mandar um beijo para os filhos também, ó, molecada. Vitão, Paola, Luquinha e Ravi. Um beijo para todo mundo e um beijo para a patroa também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Até o próximo podcast.